Quantos sabem que Deus está neste lugar? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo, em Hebreus capítulo de número 7. Hebreus capítulo de número 7. Hebreus capítulo de número 7, a partir do verso 19. Eu lerei com você do verso 19 ao verso de número 28. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto que, como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este, está falando de Jesus, com juramento, porque aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança foi feito Jesus, foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Repita comigo: porque a lei constituiu sumos sacerdotes, diga, a homens fracos. Diga mais uma vez: sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, mas não deixe de adorar esse Deus maravilhoso. Oh, Deus lindo. Santo tu és, Senhor. E tu somente és santo. Aleluia. Irmãos, esses momentos que vocês estiverem na casa de Deus, desfrutem da presença do Espírito Santo. Busquem a presença do Espírito Santo. Esteja sensível ao Espírito Santo. Se você estiver sensível ao Espírito Santo, você vai perceber a sua presença. Se você não estiver sensível à presença do Espírito Santo, você pode entrar e sair do mesmo jeitinho que você entrou. Mas se você for sensível, você vai perceber que há alguém aqui diferente no nosso meio. Aleluias. E isso você pode sentir no teu espírito, amém? Eu quero falar com você nessa manhã um pouco sobre o sacerdócio eterno de Cristo.
quero falar um pouco com você sobre isso. Sobre sacerdócio. Ou sobre o exercício desse trabalho, desse ministério sacerdotal. Nós somos chamados por Deus para sermos ministros de Deus. E muito se fala sobre adoração e adoradores. Muito se fala sobre adoração e adoradores. Mas pouco se fala sobre sacerdotes e intercessores. Pouco se fala sobre você não somente se tornar um adorador, mas também se tornar um intercessor. E eu quero falar com você nessa manhã sobre a seriedade disto. Sobre a seriedade de você se tornar um intercessor. A palavra intercessão, a terminologia da palavra fala sobre alguém que vai ser um interventor, alguém que vai intervir na história de alguém, alguém que vai se intrometer na história de alguém, alguém que não vai viver a sua história egoisticamente, isoladamente, mas alguém que vai se intrometer na história de outro. Alguém que não vai viver só para si mesmo, mas alguém que vai viver para o outro. Quando nós falamos de sermos adoradores, normalmente nós temos aquela gostosa sensação de um particular entre Deus e eu e ninguém mais. E isso é uma verdade. E nós gostamos disto. Ou pelo menos alguns gostam disso. Porque para eu me tornar um adorador, eu tenho que desenvolver um relacionamento. Eu tenho que pagar o preço desse relacionamento. Mas um intercessor é alguém que está no estágio mais avançado da adoração. A intercessão, ela é um estágio mais avançado que a adoração. Que é quando alguém encontrou intimidade com Deus de tal forma que ele pode não somente falar a Deus por si mesmo, mas ele pode falar a Deus pelo outro. Você entende isso, amém? É quando você, amado, se levanta com tal intimidade com Deus, que você pode se intrometer até no tratamento de Deus com o outro. Você entende o que é isso? Você entende a profundidade disso? De você, amados, chegar ao ponto de se intrometer na história de Deus com o outro, no tratamento de Deus com o outro. E em muitos casos, o intercessor, ele é um mediador de histórias ou de conflitos. Ele entra na história de alguém para representá-lo diante de Deus. E esse é o ministério sacerdotal. Porque o sacerdote, ele representa Deus, ou apresenta Deus para o povo. Mas ele também apresenta o povo para Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes nós só queremos apresentar Deus para o povo. E nós nos esquecemos que, como sacerdotes, nós também precisamos apresentar o povo para Deus.
Nós precisamos chorar pelo povo diante de Deus. Neemias, eu amo o livro de Neemias e o livro de Esdras. Neemias, ele estava servindo ao rei Artaxerxes, e ele havia sido levado, capturado, para servir na corte do rei. E de repente alguém chega e traz um relato para Neemias, que os irmãos haviam sido capturados, que os irmãos haviam sido levados cativos, que os irmãos haviam sido feitos escravos. E diz a palavra de Deus que imediatamente Neemias dobra os seus joelhos e começa a interceder por Israel. Mas não era uma intercessão apenas, Senhor, lembra-te deles. Neemias se coloca no lugar de Israel perante Deus. E Neemias começa a dizer: Senhor, nós pecamos. Eu confesso o pecado do meu povo. Ainda que o meu povo não tenha sensibilidade para confessar o seu pecado diante do Senhor, eu quero confessar o meu pecado e o pecado do meu povo. Eu quero confessar o pecado dos meus irmãos. Eu quero levar diante do Senhor a transgressão dos meus pais. Eu quero me interpor, Senhor, representando eles diante do teu altar. Humildemente eu me lanço diante do Senhor. Neemias se põe a interceder pelo povo. E eu quero que você entenda aonde eu quero chegar com você nessa manhã. É que Deus te chamou, querido, porque Deus fez de Jesus o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sumo sacerdote Jesus é capaz de gerar sacerdotes da mesma espécie. Presta atenção. Melquisedeque aparece lá no Gênesis, no começo da Bíblia. Não se sabe de onde ele veio. Não se sabe para onde ele foi. Só se sabe que era um sacerdote que surgiu sobre a terra e homem nenhum impôs a mão sobre ele e consagrou ele sacerdote. Mas esse homem chamado Melquisedeque percorreu a terra naquela época, falando a respeito de Deus e do reino, e instituindo, buscando nos homens um sacerdócio que representasse Deus na terra. Homens que fossem cheios de uma virtude do Espírito, capazes de representar Deus na terra. Homens transformados, capazes de representar o povo diante de um Deus santo. Você entende isso, amém? E esse Melquisedeque se encontra com Abraão, abençoa Abraão, e não se ouve mais falar de Melquisedeque. Abraão dá o dízimo de tudo que possuía. Melquisedeque consagra as suas primícias. Se você ler os versículos anteriores de Hebreus, você vai ver que ele está falando sobre essas primícias consagradas. Homens que se achegam diante desse sacerdócio eterno, diante desse sacerdócio perpétuo, e consagram as suas primícias. E as primícias aqui não é apenas as suas rendas financeiras, mas é primícia num contexto geral. Tudo que você é, tudo que você possui, tudo que você pensa, tudo que você faz, trazendo diante desse sacerdócio para você ser abençoado e credenciado por ele. Quando Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ele estava recebendo uma credencial, uma habilitação para viver a promessa.
Que você nesta manhã entenda o que eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus. Você está capacitado pelo Espírito Santo de Deus para viver esta promessa. Você está hoje sendo levado pelo Espírito Santo de Deus a viver uma promessa de uma vida plena. Quando nós entendemos isso, quem era esse Melquisedeque? Os estudiosos creem que era a teofania de Cristo, ou o aparecimento, o pré-aparecimento de Cristo na terra. E Deus nos diz que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É importante que a igreja entenda que você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Há uma mentalidade errônea que está sendo implantada em muitas igrejas. E muitos sacerdotes gerados em Cristo Jesus, porque todos os sacerdotes que foram gerados em Cristo Jesus, e a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que você foi escolhido para ser gerado um sacerdote real em Cristo Jesus. Você é a nação separada, a nação de sacerdotes que Deus escolheu. A igreja é esse sacerdócio gerado, perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque, porque fomos gerados em Jesus. Mas muitos de nós temos confundido o sacerdócio, porque nós temos pensado que nós estamos sendo gerados em Jesus para sermos servidos. Então nós viemos à igreja porque nós queremos ser servidos. Então nós sentamos no banco da igreja confortavelmente, damos um toque no diácono. Esse ar está muito quente, dá uma esfriadinha lá para mim. Aí o outro que lá do outro lado, que veio sem blusa, dá um toque no diácono que está lá do outro lado. Esse ar está muito gelado para mim, dá uma aumentadinha. Ou dá um toque no menino lá do som, que esse som está muito alto, dói meus ouvidos. Está me incomodando. Estou brincando, não mexe não. Ele subiu lá na mesa correndo. Estou só dizendo como alguns se comportam, como alguns sacerdotes se comportam, para serem servidos. E aí eles olham para o púlpito e dizem: vai aí, vai, ministra aí. Vamos ver se hoje tem uma palavra boa para mim. E de repente nós começamos a demorar um pouco. Já está tomando o meu tempo. Tem alguns sacerdotes que chegam na igreja, eles cronometram e dizem assim: olha, você tem até meio-dia para me entregar a palavra. Você entende isso, amém? Será que eu estou falando besteira aqui em cima? Cadê os sacerdotes que foram chamados para sermos servos? Homens que não buscam a Deus por causa de si mesmos, mas homens que intervêm na história de outros homens. Homens que vêm interessados em mudar a sentença de quem está do meu lado. Homens que estão dispostos a se doarem pelo outro. Homens que estão dispostos, homens e mulheres, que estão dispostos a se doarem para representarem Deus na vida do outro.
Mas se ainda este Deus não está sendo bem representado na vida do outro, ou se o outro ainda não está compreendendo que Deus está aqui, então eu vou levar esse meu irmão e apresentá-lo a Deus. Cadê os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque? Os homens e mulheres que foram chamados por Deus para servirem e não para serem servidos. Há uma falsa mordomia sendo liberada sobre a igreja. Há uma falsa sensação de mordomia liberada sobre a igreja, queridos. Existem pessoas que pensam que a mordomia é ser servido. A palavra mordomia, querido, não é ser servido. A palavra mordomo é você ser o servo. É você ser aquele que serve. É você ser aquele que atende à necessidade de quem está na casa. Isso é ser mordomo. E essa é a mordomia que Deus nos confiou. Você entende isso? Amém? Quando você entender que você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que você é da mesma linhagem, que você é da mesma espécie, que você é alguém, amado, que foi gerado em Deus para fazer a obra do Senhor, que você é alguém que muito mais do que uma relação pessoal, você tem que servir ao outro, que além de adorador, você precisa ser um intercessor. Quando você não se torna um intercessor, você se torna um murmurador. Diga isso ao teu irmão, não sei se ele vai gostar de ouvir. Diga: quando você não se torna um adorador, você não se torna um intercessor. E se você não se torna um intercessor, você se torna um murmurador. Como assim, pastor? Qual é o trabalho da igreja, descendente do sacerdócio de Cristo? Apresentar Deus para os homens. E quando os homens ainda não entenderam quem é Deus, apresentar o homem a Deus. E quando esse intercessor não faz o seu papel, o que acontece? O murmurador faz o dele. Sabe como o murmurador faz? Ao invés dele apresentar os homens para Deus, ele apresenta os homens para os homens. Como assim? O intercessor, amado, ele intervém, ele é um mediador de sentenças. Diga ao teu irmão: mediador de sentenças. Diga para o outro lado: mediador de sentenças. O que é um mediador de sentença? A sentença é que eu sou culpado. Então eu pego isso e levo diante de Deus e intercedo. Diga: Deus, usa de misericórdia e graça para com a vida desse meu irmão. O que é isso? Isso é ser um intercessor. Mas quando eu não chego nesse estágio de sacerdote, de mordomo, que serve, mas eu sento na janelinha, chego atrasado no bonde e quero ir viajar na janelinha, quero ser servido, eu não me torno um intercessor, eu me torno um murmurador. Então o irmão, aonde eu detectei que ele é necessitado de misericórdia, eu, ao invés de apresentá-lo a Deus, eu apresento aos homens. É como se eu desse ele aos cães. Você entende isso? Amém? Pensa no que eu estou te dizendo. Quando você diz assim, sabe aquele irmão? Chega perto não, que é treva, viu? Aquela irmã fofoqueira. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu contei um negócio para ela, você não sabe o que ela fez. Ela foi para a irmã fulana, para a irmã beltrana, para a irmã cicrana, e nesse intermédio aí, olha, essas duas que eu te contei também são cobras, viu?
Misericórdia. E aí eu digo, cadê o intercessor? Aí joga o irmão aos cães, aí volta e diz, Senhor, Tu és o meu amado, como eu amo buscar a Deus. Que intimidade que nós temos, Senhor. Falando nisso, Deus, eu preciso que amanhã o Senhor abra aquela porta. Preciso, Senhor, pagar aquele bill. Também, ó Deus, essa casa que eu estou morando não está boa não, viu? Esse carro também já era. Todo mundo está trocando de carro. Mas eu sou íntimo do Senhor, o Senhor vai dar um jeitinho. Mordomia errada. Mordomia errada, mentalidade errada. Você é sacerdote de Deus. Diga para o teu irmão, você é sacerdote de Deus. Sacerdote de Deus. Não fala de homens para homens. Sacerdotes de Deus representam o homem diante de Deus. E Deus para os homens. Se a igreja entendeu o que o Espírito de Deus está te dizendo, você vai se posicionar diferente no mundo espiritual a partir de hoje. Eu tenho dito à igreja que você só vai sentir vontade de falar para o irmão se você não falar primeiro para Deus. Pessoas que falam de pessoas são pessoas que não estão falando com Deus. Você entende disso? Amém? Seja cheio do Espírito de Deus nessa manhã, para entender o teu chamado, para entender o teu sacerdócio. A Bíblia diz que o sacerdócio levítico era um sacerdócio falho em si mesmo. Porque o sacerdócio levítico havia uma fraqueza. E por causa dessa fraqueza havia uma inutilidade. Porque o sacerdócio levítico não podia por si mesmo se perpetuar. Teu dom, teu talento, a tua sabedoria, a tua teologia não fazem de você um sacerdote. Pode até fazer você uma caricatura de um sacerdote. Mas aquilo que permanece, aquilo que perpetua, vem de Deus. Vem do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus está dizendo: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E dessa forma foi necessário ser introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Verso 19, por onde eu comecei lendo com você. Uma nova esperança pela qual nós chegamos a Deus. Diga ao teu irmão, uma nova esperança. Eu tenho uma esperança em Deus, de que nesses últimos dias, esses sacerdotes que foram gerados em Jesus, eles se levantem numa unção do Espírito de Deus, para servirem a Deus e aos homens. O sacerdote, querido, ele serve a Deus e aos homens. Diga isso ao teu irmão, o verdadeiro sacerdote, ele serve a Deus e aos homens. Você entende isso? Amém? O verdadeiro sacerdote, querido, ele serve a Deus e aos homens. O verdadeiro sacerdote, ele não se esconde dos homens, ele se expõe. E como ele é da mesma espécie de Cristo, é possível que ele sofra os mesmos sofrimentos. Porque vai ser possível que numa dessa intervenção, alguém não quer que você interpele, alguém não quer que você se intrometa na vida dele.
E no primeiro momento até ache ruim com você. Mas se você sabe que você é um sacerdote de Cristo, se você sabe que você é a igreja sacerdotal, eu quero que você entenda que você é a igreja sacerdotal. Se toda a igreja entender que nós somos a última geração da terra. Você ouviu o que eu te falei? Você ouviu o que eu acabei de te dizer? Não. Igreja, entenda, você é a última geração da terra. Todas as semanas acontece um fato novo. Eu não sei se você viu a semana passada o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. A aprovação da lei aqui nos Estados Unidos. Na história da humanidade, a última vez que essa lei foi aprovada numa nação foi há milhares de anos, lá em Sodoma e Gomorra. Foi a última vez que essa lei foi aprovada. Eu estou falando do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando Jesus falou dos sinais da sua vinda, ele citou Sodoma e Gomorra. E ele disse: esta última geração, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para esta geração. Sabe por quê? Porque no meio desta última geração, eu deixei sacerdotes da mesma espécie que a minha. E se eu não tivesse deixado remanescentes, eles já seriam piores do que Sodoma e Gomorra. Sacerdotes, nós somos a última geração. Esses dias, não vou dizer quem foi, né? Por ética, nós estávamos almoçando e uma irmã disse assim: eu às vezes estou ficando confusa com o que o pastor está pregando. E eu fiquei preocupado, eu disse: meu Deus, será que eu estou pregando tão confuso assim? O que foi? E ela disse: porque você tem falado que Jesus está voltando. E eu tenho muitos projetos. E agora eu estou um pouco confusa, que eu não sei se eu faço os projetos ou não faço. Eu digo: segue a vida normalmente. Porque Jesus pode voltar daqui 1 minuto, quando ele pode voltar daqui 1 ano, como ele pode voltar daqui 10 anos, como ele pode voltar daqui 30, 40, 50. Agora, uma coisa eu te digo: nós somos a geração do arrebatamento. Você entende isso também? Irmãos, eu estou convencido no meu espírito que nós somos a última geração da terra. Agora, cadê os sacerdotes que irão fazer diferença nesta nação? Aonde estão os sacerdotes que irão fazer diferença nessa geração? Você não faz diferença falando de irmão para irmão, de pessoa para pessoa. Você só faz diferença, querido, se você assumir o sacerdócio de Cristo. E não tem outro jeito de você assumir o sacerdócio de Cristo se você não se tornar igual a Ele. O último desafio para a igreja nessa geração é ser igual a Jesus. Diga à pessoa que está do seu lado: o último desafio de Deus para você é ser igual a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que outro sacerdócio foi levantado no lugar do sacerdócio levítico. Eu não tenho muito tempo para falar disso por causa da ceia. Mas no verso 16 é assim: que esse novo sacerdócio não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. No verso 16, diga comigo: virtude
de uma vida incorruptível. Você quer sustentar o sacerdócio de Jesus em você? Virtude de uma vida incorruptível é necessário. Eu tenho andado um pouco preocupado com a igreja, se a igreja tem entendido o que eu tenho ministrado. Mas nós não temos mais tempo para nós ficarmos no leitinho. Você está entendendo, amém? O apóstolo Paulo diz que o leite é para o recém-nascido. Nós não temos mais tempo para isso. Nós temos que comer comida sólida. E você tem que se esforçar, querido, para acompanhar a revelação de Deus, aquilo que Deus tem nos entregado. Você não pode mais achar que o que eu estou pregando é para alguns e não é para você. Você não pode mais se dar o direito de pensar: ah, mas eu nem tenho chamado, eu sou só crente de banco. Sabe aquele crente de banco que você não encontra nem do Gênesis nem no Apocalipse? Do Gênesis ao Apocalipse você não encontra o crente de banco? O crente prego? Eu quero que você entenda, querido, que você é a nação, a geração escolhida, uma geração de sacerdotes, homens e mulheres que têm da parte de Deus algo específico. Essa nova geração, ela tem da parte de Deus algo específico, e se manifestará por estes dias no último avivamento. Quando toda esta geração separada entender quem eles são em Deus, mas não é só entender, é se posicionarem como tais. Porque tem gente que entende que é escolhido, sabe que é escolhido, mas não age como escolhido. Você entende isso? Amém. Todas as vezes que eu subo nesse altar, o meu coração treme e teme. Porque eu sei, querido, que nós estamos vivendo a última geração, os últimos dias. E cadê os sacerdotes de Deus que precisam se levantar dentro de um sacerdócio eterno? Porque esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio que não foi feito pela fraqueza da inutilidade. Porque não são sacerdotes inúteis. É tempo, amado, de você fazer uma reflexão profunda. Que tipo de sacerdote você está tendo? Eu quero pedir um negócio para você. Feche os teus olhos agora, por favor, por alguns segundos. Que tipo de sacerdote você é? Homens e mulheres, porque a Bíblia diz que não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo Jesus. Que tipo de sacerdote você é? Ou que tipo de sacerdote você tem sido? Eu quero deixar você pensar nisso alguns segundos. Abra os seus olhos. Olhe para mim. Eu só quis que você fechasse os teus olhos para você pensar e entender que o que eu estou dizendo é para você. Que tipo de homem de Deus é você? Que tipo de mulher de Deus é você? Ah, mas isso não é para mim, eu nem tenho chamado pastoral. Estou falando, amado, além do chamado pastoral. Eu não estou falando de cargos dados aos homens. Eu estou falando, amado, de um posicionamento no reino de Deus. Reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote. Homens e mulheres que foram reposicionados em Deus. Homens e mulheres que foram reposicionados em Deus. Jesus disse que você está cheio de uma nova autoridade. Jesus disse que você, sem acepção de pessoas, está cheio de autoridade. Jesus disse aos seus apóstolos: vocês depois, não muitos dias depois destes, vocês serão cheios do meu Espírito e receberão poder. Então você está cheio de autoridade.
impregnado de poder de Deus. Talvez você olhe para a sua fabilidade, para a sua falha, e você ainda esteja pensando como o sacerdócio levítico, que tinha que entrar e oferecer sacrifício por si mesmo, que tinha um ritual que, se você não fizesse direito, você morreria. Aí veio Jesus. Aí sabe o que Jesus fez? Porque ele sabia da sua falha e da minha falha. No verso 22, assim: Jesus se pôs como garantia. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Jesus se apresentou como uma garantia de uma aliança superior. Sabe o que ele está garantindo? Que você não vai morrer. Jesus está dizendo aqui a palavra de Deus: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ele foi feito a garantia de que esse sacerdócio ele é real. Para eu e você não olharmos mais para mim mesmo, para nós mesmos. Para eu e você não olharmos mais para nossa virtude própria, porque nós não a possuímos. Se você olhar para você mesmo, você não qualifica para ser esse intercessor. Se você olhar para tudo que você já fez, você não qualifica como esse intercessor. Mas Jesus se pôs como garantia. Eu garanto ele diante de Deus. Eu garanto ela diante de Deus. Pode ter ousadia para entrar no Santo do Santo, porque eu te garanto. Pode usar a autoridade, que eu garanto você não vai morrer. Se você entender isso, aleluia, se você entender isso nesta manhã, pode usar o poder, que você não vai morrer, eu garanto. Sabe por quê, amado? Nós somos cheios de temores. Às vezes nós queremos ministrar e nós olhamos para nós mesmos e dizemos: mas não consigo. Às vezes nós queremos ser estes da mesma espécie. Nós dizemos assim: não dá certo. Eu não consigo. No hebraico, amado, a palavra no verso 15 diz assim: e muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Essa palavra outro aqui, no hebraico tem duas palavras para outro. Tem uma palavra que outro é alos. Alos quer dizer outro, uma outra pessoa. Mas a palavra utilizada aqui, amado, é uma palavra grega que Paulo usa, chamado de héteros, que não tem a ver com sexualidade, tá? O heterossexual, não é isso. A palavra grega em héteros significa alguém de espécie diferente. Quando disse que era necessário um outro sacerdote, esse outro aqui é hétero, um sacerdote de uma outra espécie. A obra de Jesus em nós é nos transformarmos em uma outra espécie. Homens e mulheres cheios de uma nova revelação. Homens e mulheres
que é uma espécie de sacerdote nova. Eu e você somos uma nova espécie de sacerdotes. Uma espécie que está habilitada. Uma espécie que está abençoada por Melquisedeque. Capítulo 14 de Gênesis, depois você lê. Uma espécie que agora está cheia de autoridade. Uma espécie que está cheia de poder. E o melhor, tem uma garantia que não morre. Porque o sumo sacerdote levítico, quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele houvesse cometido algum pecado, quando ele entrava, ele morria. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura, e na sua roupa tinha sinos. E ele não podia parar, ele tinha que ministrar andando para fazer o som daqueles sinos na sua roupa. Quando aquele sino parava, era sinal que o sacerdote tinha morrido lá dentro. Aí o povo que estava lá fora, sabe o que fazia? Não ia lá dentro para resgatá-lo, puxava pela corda. E a pessoa saía morta lá de dentro. Agora Jesus está dando a garantia que você pode entrar diante da glória de Deus, que você não vai morrer. Porque Ele tem vida eterna. É uma nova espécie de sacerdotes. Se você entender isso, nós vamos incendiar a terra. Se você entender isso, nós vamos incendiar a terra com um novo avivamento. Porque aí dentro de você, amado, está cheio de autoridade e investido de poder. E uma garantia que você não vai morrer. Você tem que usar isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, dentro de uma nova aliança, que garante um completo acesso, pela qual chegamos a Deus, no verso 19. Um completo acesso para nós chegarmos diante de Deus. Um concerto perfeito. Uma aliança perfeita. E agora é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio perpétuo. Isso aqui não é colocado por homens. Isso aqui, amado, presta atenção. Eu como homem, eu posso ser falho com você, e eu posso não enxergar a virtude do Espírito que há na sua vida, e eu posso até não te dar um cargo dentro da igreja, eu posso até não te dar uma oportunidade aqui dentro, mas aquele que sabe, amado, que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, amado, mesmo que ninguém o veja, mesmo que ninguém o enxergue, mesmo que ninguém o comissione, ele sabe que já está comissionado, ele sabe que está cheio de uma autoridade e cheio de um poder para apresentar os homens diante de Deus e para apresentar Deus para os homens, que estão aliançados, amados, e garantidos por um sacrifício perfeito. Diga comigo: o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes. Verso 28, para nós encerrarmos e passarmos a Santa Ceia. Quando nós olhamos para esse texto, amado, nós entendemos que misericórdia é essa. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Diga: homens fracos. Na minha estrutura eu sou um homem fraco. Diga comigo: na minha estrutura eu sou um homem fraco. Eu sou tentado todos os dias. Eu sou tentado brigar pelo meu direito.
Eu sou tentado responder à afronta. Eu sou tentado entregar o homem ao homem e não a Deus. Eu sou tentado a lançar aos cães e não interpelar, não interceder por eles, não entrar na história deles. Eu sou tentado a ignorar o meu próximo. Eu sou tentado. Porque na minha estrutura eu sou homem fraco. Mas a palavra do juramento, eu gosto disso, nós não temos tempo para isso. Palavra do juramento. Porque Deus disse que o homem não pode jurar por nada. Presta atenção. A Bíblia diz: o homem não pode jurar por nada. Não jureis por nada. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus e você não tem trono nenhum para jurar por ele. Mas alguém que tem o trono, o verso 20, que é Jesus, ele sai do seu trono. E eu quero que você entenda a gravidade disso. Jesus penhora o trono dele para vir à terra, para gerar sacerdotes de uma nova espécie. Aleluia, Senhor. Certeza, meu lindo Senhor. Eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus que te revele isso. Eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus que te revele o que é isso. Jesus desceu do seu trono e penhorou o seu trono para garantir, como garantia, que ele ia gerar sacerdotes de uma espécie diferente. Quero te dizer que se Jesus falhasse, ele não poderia mais voltar para o trono que ele deu como garantia. Você entende isso, amém? E ele voltou, e a Bíblia diz: está assentado à destra do Pai. Sabe o que isso significa? Ele fez o trabalho completo. Você pode aplaudir Jesus? Ele fez o trabalho completo. Ele conseguiu gerar sacerdotes da mesma espécie. Se a igreja entender isso, oh meu Pai, nós seremos uma igreja diferente na face da terra. Na cruz do Calvário ele disse: Pai, está feito, está consumado. Porque a lei constitui, somos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Eu quero que você saia deste lugar nessa manhã, entendendo quem você é em Deus, entendendo, amada, a preciosidade que está aí dentro de você. Queridos, o trono da glória de Jesus foi colocado por fiança, por garantia desse novo sacerdócio, desta nova ordem sacerdotal. Eu e você. Sabe o que diz a Bíblia em Efésios? Aí ele deu dons aos homens, levou o cativo, o cativeiro, e os fez assentar. E os fez assentar como reis e sacerdotes em Deus, através de Cristo Jesus. Você entende isso, amém? Você agora, você e eu, somos representantes legais desse trono, como reis e sacerdotes.
Isso não é pouca coisa. Sabe quem vai entender isso? Quem não vem à igreja só para receber bênção. Quem vem à igreja só para receber bênção, eu posso pregar isso 300 vezes, ou 360 vezes, 366 vezes ao ano, ou seja, todos os dias. Eu posso pregar isso que você não vai entender. Se você veio só por causa da bênção, você não vai entender, você vai achar que eu estou ficando doido e que pregação mais troncha é essa que eu estou pregando. Mas se você é alguém, amado, que já abriu mão da bênção pelo abençoador, que você quer mais o abençoador do que a bênção, então você é alguém que a partir de hoje vai se posicionar diferente diante de Deus. Você entende isso, amém? Curva a sua cabeça. Espírito de Deus, sei que tu estás aqui. Espírito Santo, eu sei que tu estás neste lugar, aleluia. Espírito Santo, fala o nosso espírito nessa manhã, Senhor, que nós somos esta espécie, nós somos o héteros de Deus, que cantarabachore mandabacaias. Homens e mulheres de uma outra espécie, um sacerdócio novo, que canta rabassuriamacaias, cheios de autoridades e poder do Espírito de Deus, debaixo de uma garantia do sacrifício de Jesus. Que tem como um penhor a palavra do juramento do trono, que cantar rabaxanaia, porque ele jurou pelo seu trono, que cantará cachudiamanamaia, que ele levantaria na terra uma geração que e vós sois a geração eleita, rema canta rabachúria manachais, geração santa, que maná cantar rabachunais, geração separada, rema canta rabachúdias, sacerdócio real, reis e sacerdotes. Senhor, dá-nos essa identidade hoje. Levanta-nos hoje, Senhor, como mordomos, que cachamanaya, serventes, cantar chordecaias, intercessores, que ramacheia, que intervém no curso da humanidade, ramacorre abacheias, que não se cala diante da calamidade, que não se cala diante da iniquidade do pecado, antes, assim como Neemias, se interpõe para clamar, e chorar, e confessar os pecados desta geração diante do Senhor. Pai, nós confessamos o pecado desta geração diante do Senhor e clamamos: venha o teu reino sobre nós. Que nós nos levantamos como esses novos sacerdotes desta nova aliança, não da lei, porque a lei constitui sacerdote a homens fracos, de estruturas frágeis, que não se pode perpetuar por causa da morte. Mas o teu Espírito Santo, constitui estes sacerdotes que não verão a morte. Recanta machuque dei maracamas. A geração do arrebatamento que não verá a morte. Que cantou chamas.
uma nação de sacerdotes, queira calabacheias. Uma geração de sacerdotes que não experimentarão a morte. Faz-nos entender isso, Senhor. Faz a tua igreja entender isso nessa manhã, meu Deus. Muda, Deus, a mentalidade desse povo, Pai. Que canta choriamaias. Muda, Senhor, o entendimento do teu povo, Jesus. Queira calabachúnias. Faz eles entenderem o que é isso que o teu Espírito está dizendo nessa manhã. Faz-nos entender o que o teu Espírito está nos dizendo nessa manhã. Não nos deixe sair daqui sem compreendermos, Senhor, o que o teu Espírito está dizendo nessa manhã. Essa é a minha oração, Pai. Oh,